E ele fala assim, ó, quem não está preparado para nichar, não está preparado para crescer. É isso aí. E ele dá vários exemplos, inclusive o Facebook hoje não é nichado. Hoje qualquer um abre o seu celular e aperta lá impulsionar e pode fazer anúncios. Só que lá atrás, no início, o Facebook tinha um público muito grande que era de jovens que já estavam na faculdade ou estavam pensando em ingressar na faculdade. Então eles, ao invés de vender a possibilidade de qualquer um anunciar, eles venderam para as faculdades de alto padrão. Falaram, ó, por que vocês não anunciam aqui no Facebook? Fala, empresário extraordinário, sejam muito bem-vindos para esse podcast Empresa 220. O que é uma empresa 220? A empresa 220 é uma empresa viva. E para que ela seja viva, qual que são as características? As características são: o empresário ele é liberto de vez, da maneira certa, correta, que a gente aprende aqui com a metodologia 220, a sair do operacional. E mais do que isso, a empresa dele lucra e coloca muito mais dinheiro no bolso dele, trazendo também consigo uma empresa e equipe, né? Claro, de funcionários colaboradores engajados, que vibram com o objetivo e com a visão do empresário para o negócio dele. E hoje nós estamos no episódio número 16 com mais um convidado super ilustre, que é o Rafael Rocha. Muito prazer. Seja bem-vindo, Rafael Rocha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Obrigado por Eu vir aqui nos dar um pouquinho da sua trajetória. Vamos falar, ó, cadê os advogados aí? Já deixa no comentário. ADV aí, bota aí o ADV. Assim, eu sou ADV. Eu sou ADV. E a gente sabe que o direito é uma área competitiva, né? Ter uma empresa nessa área jurídica é estar em um mercado competitivo. Sim, sim. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que é competitivo, porque pode ter muita gente fazendo. Mas, ao meu ver, Rafael, eu acho que você vai mostrar isso aqui, não é tão competitivo porque não é tanta gente fazendo bem feito. E fazer bem feito igual você faz, eu acho que é um grande diferencial. Então seja bem-vindo aqui. Meu objetivo aqui é espremer o Rafael e fazer o Rafael mostrar por que o escritório Castro e Rocha, a advocacia, é uma empresa de sucesso, que inclusive eu fui lá e vi pessoalmente. Uma empresa organizada, um processo maravilhoso, um jeito de entregar diferenciado e por isso tem tido resultados bem acima da média de um advogado aí no mercado. É exatamente isso, Rafa. A gente tem que ser diferente. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, Alexandre, Rafa, por me receber aqui, para me convidar para participar de um momento tão brilhante aqui de vocês. Tão nobre, essa trajetória tão nobre que vocês estão conquistando e trilhando. Parabéns aí pela trajetória e parabéns pelo podcast. Obrigado. A ideia é essa mesmo, é nobre mesmo, porque aqui a gente está aqui com um único propósito, né? Abrir os olhos do empresário, trazer insights para eles, né? Com aquilo que você fez, com aquilo que você sabe que é único, porque é real, é a sua história, né? É a sua trajetória e é o resultado que você gera. Então é isso. Está animado, Rafa, para compartilhar? Com certeza, Rafa. E você começou já falando do ponto-chave, que é fazer bem feito. Hoje a gente tem, de fato, muitos advogados no estado de São Paulo. E apesar da gente ter muitos advogados, os advogados eles acabam querendo abraçar o mundo. E querendo abraçar o mundo não se especializam e por talvez necessidade de dinheiro inicial, acabam pegando um pouquinho de tudo e aí acabam ficando mais do mesmo. Então, eu acho que o grande diferencial nosso foi... Você acha que isso é um gap, o cara querer atender muito tipo de cliente? Eu acho que tem muita gente que tem, às vezes, uma questão de perda. Eu vou perder se eu não atender tal nicho, então eu vou falar que eu faço tudo. Aí chega a oportunidade, já quer pegar. O cara faz inventário, faz... Faz de tudo. Faz de tudo. E aí não fica bom e, às vezes, perde oportunidades. Porque o grande diferencial é você ser o melhor, você ser a autoridade na área. Em alguma área. O que você área. propõe a fazer. Legal. Exatamente. Apresenta pra gente um pouquinho, assim, do quem é a sua empresa, para quem é, onde é que vocês estão, o que vocês fazem. Legal. O nosso escritório está em São José dos Campos, é aqui pertinho de São Paulo. A gente está aqui uma hora e pouco de São Paulo. E é um escritório de advocacia visado a auxiliar empresas a crescerem de maneira estruturada, de maneira organizada, que traga segurança jurídica para os empresários, para que os empresários possam saber que eles estão evoluindo, estão crescendo e estão crescendo com segurança. Estão crescendo sabendo que o dinheiro vai ficar no bolso, porque não vai vir ali uma ação trabalhista, uma questão tributária,
que vai poder desafiar eles lá na frente. Então, nosso objetivo é já mostrar todas as situações que podem acontecer e já blindar o empresário da melhor maneira de situações futuras que podem atrapalhá-lo no crescimento dele ou até na perda de valores que ele buscou Deu a vida por todos esses anos, né? Às vezes por um erro jurídico pode perder, né? E a gente já viu isso acontecer. E a gente não quer que isso aconteça com nenhum cliente. E graças a Deus a gente consegue fazer isso com muita maestria lá no escritório. Me fala assim, algumas coisas que você acha que é perigoso, que o empresário deve olhar, assim, que você disse que viu perder. O que pode colocar tudo a perder do ponto de vista jurídico para a empresa? Um dos grandes pontos, são 2 pontos cruciais. Tributário e trabalhista, eu acho que são os que podem causar maiores problemas. Tributário e trabalhista. Já vi muita empresa ter problema trabalhista grave a ponto de precisar fechar. A empresa. A empresa, exatamente. Porque o empresário às vezes não observou uma norma, não fez. Às vezes ele até fazia corretamente, mas não controlava corretamente. Eu pago direito às horas extras, mas eu estou fazendo o controle de maneira correta? Eu pago comissão, mas eu estou pagando de maneira correta? Eu pago premiação, estou pagando de maneira correta? Se eu não pagar de maneira correta, muitas dessas situações que são pagas, às vezes podem incorporar no salário, podem acontecer muitas situações para onerar demais o empresário numa ação trabalhista lá na frente. Às vezes uma falta de controle, ele faz direito. Eu estou fazendo de maneira correta, mas não basta você fazer de maneira correta, depois você vai ter que provar lá na frente para o juiz que você fez de maneira correta. Então, essa é a situação que a gente abre os olhos muitas vezes do empresário. Muito legal, muito bom. São José dos Campos, é um escritório... Quantos anos vocês estão lá? O escritório Castro e Rocha, eu me formei em 2007. E aí, no começo, como todo advogado, tentei fazer de tudo um pouco. E aí, obviamente, não deu certo. E aí foi quando a gente resolveu nichar. O cara queria processar a Casas Bahia, o cara que queria... Fazer de tudo. Foi no começo... Você já começou direto abrindo no escritório? Assim que você saiu? O meu pai é advogado. Ele tinha um sócio, era ele o sócio dele. E eu... Você se inspirou no seu pai? Me inspirei no meu pai desde criança, queria ser advogado. Até minha mãe me mostrou uma redação minha com 12 anos, eu novinho ainda, e já coloquei no começo da redação que queria ser advogado, que queria ajudar pessoas, que esse que era o meu objetivo. Então, eu sempre quis ser advogado, eu tinha isso em mente. Que bacana. E aí, quando eu me formei, meu pai me deu uma mesinha ali do lado da sala dele, era uma mesinha que só cabia o notebook, antes o processo era físico, então era um processo que era no papel. Eu tinha que ficar com o processo no colo e o notebook na mesa. Era um lugarzinho ali que eu comecei a fazer meus primeiros processos. E aí, depois de uns 6 meses... Escrevendo petição. Fazia tudo, né? Era sozinho ali, então pegava um processo, tinha que fazer o atendimento, a petição, tinha que fazer tudo, a audiência. E aí eu senti, depois de uns 6 meses, que eu queria evoluir. Eu falei, não, eu preciso evoluir. Se eu ficar aqui fazendo de tudo, no escritório que não é meu... E falei, vou montar o meu escritório. E aí aluguei uma sala... Nessa época você tinha cliente fixo, assim, ou não? Não, ainda não tinha essa mentalidade de cliente fixo ainda. O negócio era alugar o escritório para ver se pegava melhores clientes. Tal. Um pouco assim na cara e a coragem. Falar, vou alugar e vamos torcer para dar certo. E você sentiu receio, medo, assim? Sim. Alguém falou, você é louco? O pessoal te apoiou? Como é que foi isso? A minha família me apoiou. Minha família me apoiou e eu estava recém-casado, tinha acabado de me formei e logo depois me casei. Então, eu estava recém-casado. Não tinha filho ainda e pensou, não tinha filho agora é hora ainda. de errar, né? Exatamente. Já tinha que testar. Recém-casado, recém-formado, fechou. Então, exatamente. É hora de testar, é hora de você poder dar umas cabeçadas, de repente. E, de fato, isso aconteceu, né? Como todo início de carreira, né? Não foi diferente comigo. Eu testei algumas coisas ali, logo que abri o escritório, fiz de tudo um pouco. Mas o grande X da questão foi quando a gente falou, a gente tem que nichar. E aí foi quando a gente, de fato, começou a crescer. Porque a gente nichou e numa área bem específica. Talvez, se você for bem específico, seja até melhor. A gente nichou, não apenas nichou em empresa inicialmente. Vou nichar em empresas. Ser um escritório para empresas. Um escritório para empresas de transporte. Então, foi extremamente nichado. Por quê? Porque se eu chegasse novo, um menino novo ali, devia ter, na época, estava com 22, 23 anos. Eu me apresentar como um advogado empresarial. Os empresários, geralmente, todos acima de 30, 40 anos. Qual que seria o meu diferencial? Nenhum. Então, eu me especializei em empresas de transporte. Você era especializado em empresas de transporte. Empresas de transporte. O porquê dessa escolha? O meu sogro tinha uma transportadora. E eu falei, bom, ele era teu eu já vou começar aqui a mostrar que eu sou bom
já vou mostrar que eu sei fazer a atividade dele e vou tentar pegar um cliente. E eu percebi, conversando com ele, com outras pessoas da família, que o transportador, de maneira geral, o dono da empresa, era extremamente carente. Extremamente carente. Porque ele tinha muitos problemas, muitas ações trabalhistas, muitos problemas, questões tributárias, que os advogados não sabiam fazer. Não sabiam fazer. Não sabiam cuidar. Você sabia porque você tinha a experiência, né? Eu busquei essa experiência. No começo ali eu não era especialista, não. Mas eu fui atrás, realmente me especializei, porque não dá para falar que é especialista, sentar na mesa e começar a falar bobagem, né? Legal. Então eu me especializei primeiro, fui entender como era o transporte, e aí depois fiz todo um material, arte gráfica, especializado e voltado no transporte, logística, e aí fui para o mercado. E aí, naquela época... A conversão era maior. Naquela época era ir pessoalmente ou telefone, né? Você ligava para o empresário, ligava no RH da empresa. Ou ficar sentado no escritório esperando o cliente aparecer. É o que o pessoal fazia, mas dava errado, né? Então, o que eu fiz? Eu fui atrás. Eu fiz algumas amizades com o pessoal do sindicato, do sindicato voltado para a empresa, né? Que tem o sindicato do empregado e o sindicato da empresa. Fiz amizade com o pessoal do sindicato da empresa e falei assim, me arruma, por favor, a lista de todas as empresas aqui do Vale do Paraíba, de transporte. Me arrumou a lista. Antigamente já tinha muito isso, né? Tinha a lista, tinha o telefone e a pessoa do RH. Onde é Vale do Paraíba? Lá em São José, não? Vale do Paraíba é a região aqui de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava. É a região próxima aqui de São Paulo. Legal. Uma região grande, até tem muitas cidades. E aí peguei, o sindicato era dessa região, e aí fui ligando de um a um. E falando, olha, eu tenho um escritório especializado em transporte. Legal, deixa eu ir até vocês, me apresentar, primeira falar coisa um pouquinho que mais. O cara já vê, pô, que legal, cara. O cara é especializado. Porque às vezes o cara, pô, a gente tinha uma pessoa aqui, mas a pessoa era meio perdida e tal. Pô, aí o sócio já se fala, cara, esse cara aqui é especializado. E você fala a linguagem dele, porque, por exemplo, ele vai falar, eu tô com um problema assim, que o meu conhecimento de transporte, daí eu falo sobre o conhecimento de transporte, falo sobre manifesto de carga, aí eu falo sobre a atividade dele, os problemas da atividade dele, realmente que eu já tô acostumado. Realmente o cara manja. Então, esse foi o nosso diferencial. E aí eu fiquei... Desculpa te interromper, Rafa. Imagina. Tem um autor americano chamado Aaron Ross. E ele tem um dos livros, ele é um consultor americano, bem proeminente, um cara bem famoso. E um dos livros dele se chama Hipercrescimento. E ele fala assim, quem não está preparado para nichar, não está preparado para crescer. É isso aí. E ele dá vários exemplos, inclusive o Facebook hoje não é nichado. Hoje qualquer um abre o seu celular e aperta lá impulsionar e pode fazer anúncios. Só que lá atrás, no início, o Facebook tinha um público muito grande que era de jovens que já estavam na faculdade ou estavam pensando em ingressar na faculdade. Então, eles, ao invés de vender a possibilidade de qualquer um anunciar, eles venderam para as faculdades de alto padrão. Falaram, por que vocês não anunciam aqui no Facebook? O público de vocês está lá. Então, eles eram nichados para faculdades de alto padrão. E assim eles começaram a monetizar e gerar dinheiro. Né? Eu lembro quando eu comecei a dar treinamentos, eu era vendedor de carro, eu vendia 400 carros por ano, Rafa. Vendia muito. E eu comecei a ser o treinador dos novatos, né? Rafael, esse cara aqui vai ficar do seu lado para você treinar ele. Eu começava a treinar. E eu comecei a gostar de fazer aquilo. Eu comecei a treinar não só os novatos, como os velhos que não vendia. Então eu tinha vendedor lá vendendo 4 carros, vendia 4 carros. A pessoa que eu estava depressivo. Cola aqui em mim, eu vou te dar uma dica aqui. Aí a pessoa vendia 10 carros, 15 carros. Então a primeira empresa que eu abri chamava Desenvolvendas. E era uma empresa de treinamento de vendedores, mas não só de vendedores de carro também. Então tinha essa especialidade, né? Tinha essa especialidade, porque eu pensei, cara, qual que é a coisa mais óbvia que eu posso vender aqui que certeza que se eu fizer mais ou menos errado ainda vai dar resultado? Treinar vendedor de carro. Por quê? Porque eu sabia fazer isso, eu desenvolvi uma metodologia. Eu era literalmente o melhor na loja, naquela Fiat, que era uma das melhores de Brasília, estava entre as 3 melhores e eu era o melhor daquela loja. Então, se eu era o melhor, tinha alguma coisa que eu entendia. Eu comecei a aprender a ensinar e passar a ensinar. Então, acho que de repente uma pessoa que é um advogado, ou qualquer outra profissão, ou qualquer outro negócio que talvez você esteja começando, e quando você não tem volume de venda, você precisa ter mais margem. Então, não dá para você, às vezes, ter uma previsibilidade, que o negócio, Rafa, que é uma coisa importante que o empresário precisa perceber, uma empresa precisa ter previsão, precisa ter previsibilidade, orçamentária, inclusive. E o empresário ele tem que gostar de vendas. Tem que gostar de vendas, porque eu tive algumas experiências durante a faculdade e eu sempre ia nessa área de vendas. Você gostava de vendas? Gostava demais de vendas. Eu cheguei a fazer alguns estágios em órgão público, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal,
mas eu trabalhei um tempo no banco para conhecer como era, para ver iniciativa privada. Trabalhei no Banco do Brasil, mas lá foi um pouco mais na área jurídica, como estagiário. E aí eu trabalhei no Banco Santander também, que é um outro banco grande, e lá eu trabalhei focado mesmo em vendas. Eu tinha que abrir conta corrente. Nossa. E aí eu tinha que abrir conta corrente de estudantes que estavam na faculdade. Estudava? Quando estudava. Eu sempre trabalhei e estudei durante a faculdade. E aí, poxa, eu adorei abrir contas. E lá teve isso aí também. A gente tinha uma competição, era um trabalho só de um mês. Era um trabalho de um mês que começou com quase que, acho que eram 90 vendedores. E aí aos pouquinhos eles iam tirando as pessoas, no segundo mês um pouco menos, no terceiro mês um pouco menos, de acordo com a posição que estava. Eu sempre estava ali primeiro ou segundo lugar na abertura de contas. Chegava a abrir 100 contas no mês. No final só ficou eu e uma outra colega. Caramba. Aí eles efetivaram a gente, mas aí eu senti que eu queria ir para o direito mesmo. Eu comecei a... Você chegou a ficar quanto tempo lá no Santander? Eu cheguei a ficar lá uns 8, 9 meses. Bacana. E só abrindo conta corrente de estudantes. Estourando de vender. Assim, na grande maioria dos meses eu fui o que mais abri conta, mas alguns meses eu fiquei em segundo, de conta bancária do Santander. E inclusive, hoje a sua atuação, né? Você vai falar isso aqui, mas eu sei porque o Rafael, gente, além de ser advogado, ter escritório e tal, a gente se conhece porque o Rafael é meu aluno, né? Fez o Business 220, inclusive vai falar um pouquinho dos avanços que ele teve. Está no nosso programa de crescimento chamado Level Up. E eu tive um dia, né, no escritório deles, né? E vi a metodologia. Ele tem um sócio que é o back-office, né? Que é a entrega, que é o processo. O Rafael, ele até entende, conhece a entrega, mas é onde ele fica tranquilo. Mas o Rafa é o relacionamento, é o vendas do negócio, é o marketing. Eu acho que você mais vende do que advoga, penso eu. No sentido de conquistar cliente, relacionar, atender, cuidar, hoje, fazer network, hoje, né, sim. E tal. Sim, já há alguns anos, né? Já há alguns anos eu me vejo dessa maneira e, de fato, é isso que eu faço. No início, a gente tinha que advogar, tinha que ir em todas as audiências. E está explicado o porquê, né? Porque você vem disso, né? Seu pai era assim? Era vendedorzão, não? Meu pai, sim, ele sempre trabalhou no... Meu pai, ele foi advogado um pouquinho no final ali da vida dele, assim, no final da vida profissional dele. Porque toda a vida profissional dele, ele trabalhou em indústria e na parte de vendas. Certo. Então, ele era comprador, aí foi crescendo, gerente de vendas. Então, ele sempre trabalhou em indústria. Legal. E aí, quando ele se aposentou, já com 50 anos aproximadamente, 50 e poucos anos naquela época, aposentava um pouco mais cedo, né, perto de 60 anos. E aí ele foi ser advogado, porque ele tinha esse diploma de direito. E aí ele montou o escritório assim, já no final da vida profissional dele. Agora ele acabou aposentando recentemente de maneira mais definitiva, trabalha um pouco menos agora, só com alguns processos pontuais. Legal. Mas comecei com o meu pai e me inspirando nele. Pode continuar. Daí você saiu do Santander, foi para do direito mesmo? Saí do Santander e falei o seguinte, se eu ficar aqui e começar a crescer no banco, eu vou acabar largando direito, que é o sonho, que é o que eu sei que eu quero. Então, legal. Saí e voltei a fazer estágio novamente na área do direito. Aí foi quando fui para o Ministério Público Federal e fiquei um tempo lá, Ministério Público Federal e AGU, fiquei fazendo os dois. Especializando. Eu fui ver o que eu queria, né? Trabalhei na parte criminal, trabalhei na parte civil, trabalhei na parte tributária da prefeitura. Então, eu aproveitei realmente o tempo da faculdade para fazer vários estágios. Testei. Eu fiz vários estágios no tempo da faculdade. Ali fazia ao mesmo tempo até para conseguir fazer mais de um, que eu estudava à noite. E aí eu fazia um estágio de manhã e um estágio à tarde. Às vezes fazia só de manhã, às vezes só à tarde. Mas eu sempre tentava otimizar no máximo o tempo. Estudava de madrugada, estudava no horário do almoço. E sempre buscava estudar. Rafa, não sei se você já vai chegar nessa parte, mas assim... Então, por um bom tempo, você alugou aquela sala. Imagino que você começou a ter cliente, atender esses clientes, né, e tal. E é muito comum, muitos empresários, né, que eles são o negócio do ponto de vista operacional. Sim. Então, no seu início, quando você tinha ali um escritório de advocacia, você era o advogado. Então, você era a entrega do seu negócio, você era o funcionário do seu próprio negócio, né? Eu já fui no seu escritório, hoje você tem lá algumas, não sei se dezenas de pessoas, mas perto disso, um pouco, talvez menos ou mais. Quantos funcionários você tem? Hoje a gente está com 12 pessoas. Então é isso mesmo, 12 pessoas, né? E você, pelo que você me falou, é raro uma audiência que você vai, né? Eu não vou mais, porque eu já tenho muita gente capacitada para fazer. Então, ou seja, hoje você, assim, tecnicamente é um advogado, mas na prática, sim,
você não advoga, você não faz processo. Eu tenho que ficar mais falando com os clientes, que é um diferencial do nosso Exato. escritório. Mas é o atendimento. A minha pergunta é o seguinte, quando foi que você... Quando foi essa virada de chave, como foi para você aceitar ou desejar que, peraí, não, eu não quero ser advogado, eu quero ser empresário, pô. Quando foi que você entendeu que sendo advogado você não ia conseguir talvez ter uma vida financeira melhor, ter um ganho mais expressivo, e como foi aceitar isso? Porque tem gente, seja, sei lá, um contador, um fisioterapeuta, um psicólogo, especialmente as profissões de categoria, né? Sim. As profissões de classe, vamos dizer assim, né? O médico, e o fisioterapeuta e etc. O nutricionista, por exemplo, talvez ele é um nutricionista, mas está querendo ganhar mais dinheiro, ele vai precisar de ter uma empresa de nutrição. Vai precisar. Né? Para ter outros nutricionistas, etc. E tal. E boa parte dessas 12 pessoas são advogados, né? Que trabalham com você. São 100%, uma só né? que não, uma pessoa só que faz a parte de RH. Legal. A gente tem uma contabilidade terceirizada, mas Então, tem quando que ter foi o que você RH. sacou isso, que você falou, cara, eu tenho que sair desse operacional aqui de ser advogado e também entender que, de repente, confiar o método da empresa a outras pessoas? Tem que ter coragem, principalmente no início. Depois a situação vai fluindo. Porque o escritório começou a crescer, eu comecei a trabalhar junto com o meu sócio, e aí eram só nós dois no início, e o escritório foi crescendo, tomando corpo, e a gente não contratando ninguém no primeiro momento. E se matando de trabalhar. E se matando de trabalhar. E aí a gente começou a chegar muito tarde em casa, chegava cedo no escritório, chegava tarde em casa e fica lá, nossa, será que vou contratar alguém? Mas, poxa, vou ter uma pessoa para trabalhar aqui no escritório. Vai dar conta? E aí será que eu vou colocar? Às vezes a gente fica um pouco de medo, será que eu vou colocar mais clientes que vai pagar essa pessoa? Então, a primeira sempre é o mais difícil. Depois que a gente contrata um, contrata dois, você vai fazendo isso vai pegando confiança nessas pessoas, você vai cada vez mais se desenvolvendo e desenvolvendo essas pessoas, porque você tem que você tem que passar o formato do escritório para essas pessoas, para você ter segurança de delegar. Legal. Hoje, eu tenho um time muito bom, eu tenho um time que é especializado em cada área, tem a pessoa que faz parte contratual, tem a pessoa que cuida mais de uma área trabalhista, uma pessoa que faz audiências. Então, assim, a gente está bem segmentado e hoje eu tenho essa segurança de ir atrás dos clientes, tratar bem os clientes, trazer clientes para o escritório, porque eu tenho uma equipe que vai saber cuidar. Porque não adianta também só vender e não entregar. E um processo, né, inclusive. E um processo. Você tem que ter um processo bem definido. Como foi esse processo de fazer? Como foi essa época, né, de estabelecer esse processo, de trazer essas pessoas? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou, erros que você cometeu? O começo, a gente você acha vai válido fazendo, as pessoas saberem? O começo a gente vai fazendo um pouco de maneira automática. Mas depois a gente contratou até uma empresa especializada em nos ajudar com esses processos, que até hoje nos auxilia, vez ou outra, a gente contrata eles para que eles nos auxiliem em algum ponto. Quando a gente vê algum gargalo, poxa, a gente está precisando melhorar nessa área. Legal. E a gente sozinho não está conseguindo. A entregar a sua ferramenta, o jeito que você trabalha para as outras pessoas, é isso? Ele me ajuda a quebrar gargalos internos. Às vezes eu falo o seguinte, olha, processo. Então é como se fosse um consultor de processo. Processo. Deve ser um consultor de... Tem um nome específico que dá, né, para quem faz isso. Ele ajuda na gestão. Ele ajuda na gestão. O foco deles é ajudar escritórios a serem geridos de maneira melhor. Então, ele é uma empresa lá do Sul. Então, hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue contratar pessoas à distância, contratar pessoas de todos os lugares. Então, é uma empresa lá do Sul que a gente contrata, eles fazem até de maneira online. Eu até, quando estava vindo para cá, estava conversando com um desses gestores. E a gente faz isso de maneira online e eles vão entendendo um pouco da nossa operação e falando, olha, realmente a sua falha de fato é aqui, a gente tem uma solução. Eu tenho um software, contrata aqui, eu tenho um software que vai melhorar e você vai atender nesse outro ponto. Que hoje em dia a gente tem que ter software bom, porque são muitos processos para fazer controle de processo. Tem que ter a nuvem para nos ajudar a guardar todos esses processos, tem que ter backup. Então, são informações muito importantes e valiosas que ficam na nossa mão. A gente tem que ter toda uma organização. E eu tenho essa equipe que me entrega toda essa organização, que entrega essa venda que eu faço. Eu vou atrás dos clientes, converso com os clientes e venho e tenho uma equipe que eu, obviamente, junto com o meu sócio, a gente gere essa equipe e essa equipe entrega de maneira brilhante para os nossos clientes os resultados. A gente sempre busca, o diferencial nosso é olhar os problemas do cliente com os olhos do cliente, sentir realmente. Legal. Lógico que depois a gente senta e tecnicamente a gente vê de uma maneira mais racional, porque é a melhor forma de resolver o problema muitas vezes. Mas
O cliente, qual que é o diferencial? O cliente quer muitas vezes falar, quer um psicólogo ali. Então você tem que saber tratar cada cliente de maneira individual. Quer ser cuidado, né, amigo? Cada cliente tem um jeito. E cada segmento tem muitas vezes um perfil. Como a gente segmentou no transporte, eu já sei mais ou menos o perfil do empresário do transporte. Uhum. Depois a gente segmentou, e aí aprendendo um pouquinho com o que a gente fez inicialmente nos primeiros 4, 5 anos que a gente ficou só em transporte, depois a gente segmentou um pouco em mercados. Supermercados. E a gente se especializou nessa área e entendeu um pouco do perfil dos Hoje mercados. Você abriu um pouco mais? E aí a gente abriu o leque depois. Porque agora você já tem a expertise. Agora eu já tenho expertise, eu já tenho uma equipe que sabe fazer e eu já cuido hoje de todas as áreas. Cuido de todas as áreas. Todo empresário. Não todas as áreas do direito. A gente cuida das áreas empresariais do direito. Então tem clientes de outros nichos. Mas tem cliente hoje. Os clientes indústria, loja. Desde uma loja pequena até indústria. Tem algumas indústrias que a gente advoga agora. E tem uma coisa legal, né, no seu posicionamento. Acho que toda empresa que a gente está trazendo aqui, que são clientes nossos, inclusive, que vem se destacando e tem uma característica em comum, Rafael, que é uma proposta de valor muito bem definida e muito única. Por exemplo, você não falou aqui, não, nós somos o escritório Castro e Rocha que vende serviço jurídico. Não, a gente ajuda o empresário a ter proteção jurídica, né? É isso que você falou, né? É isso. Então, porque é diferente. A gente falou, não, a gente presta serviço jurídico. Não. A gente vende proteção jurídica. Porque, na verdade, o que o cara quer é não precisar de você, né, amigo? Exatamente. É igual ao médico. Se ninguém quer ir no médico para resolver problemas. Ele não quer contratar um advogado para a parte processual. Então, o que a gente faz? A gente convence ele de que se ele fizer bem feito toda a parte administrativa dele, se ele tiver um preventivo, se ele tiver um consultivo, boas ele não vai ter jurídicas, ele não vai ter processo. E caso, quando tiver, que pode ser que ocorra, aí a gente vai ele vai estar mais preparado, ele já vai estar mais munido, né? Exatamente. Vai ter documentação para contra-argumentar os fatos. Então, esse é o ponto. É um ponto importante, né? Para uma empresa que está crescendo, um empresário que quer crescer, ele precisa ter uma noção, um entendimento maior das práticas do negócio dele, né? Dos contratos que ele celebra, dos riscos que ele está exposto, tal. Porque duas coisas eu vejo que acontecem, Rafa. Primeiro, eu gosto de me instruir muito, eu gosto de entender as coisas. Então, eu comecei a ter esse entendimento jurídico um pouco mais. Isso me dá mais ousadia e confiança para executar as coisas, para me comunicar, para falar, para fazer. Por quê? Porque eu sei que eu não estou fazendo algo errado. Porque eu sei... Quando eu não sabia se o que eu estava fazendo era certo ou errado, eu ficava na dúvida. Quando agora eu sei exatamente o que está certo e o que está errado, eu vou com mais firmeza, né? Então isso é muito importante para o empresário. Então, de repente... E o empresário sente isso, né? O empresário sente. Ele não quer um advogado inseguro. Ele não quer um advogado que chegue lá e fique na dúvida do que falar. Se você demonstra insegurança numa audiência, por exemplo, o advogado sente. Todo mundo que está lá sente. O cliente sente, né? O cliente sente. O juiz sente também, né? O juiz sente e ele te trata diferente. Dependendo do jeito que você dá um bom dia para o juiz no começo da audiência, ele vai te tratar de uma forma ou de outra. Ele já vai saber, opa, esse advogado eu não posso falar alto, eu não posso tentar falar qualquer coisa porque ele vai me interromper. Então a gente sabe, a gente conhece e tem segurança para falar. Se o juiz faz alguma coisa que não pode, ele falou, excelência, pela ordem, não é bem assim, a gente tem que colocar assim na ata, foi isso que aconteceu. Aí o juiz fala, opa, peraí, se ele já reclamou uma vez, não é bobo, na não. segunda eu vou pensar se eu vou fazer, senão ele vai reclamar de novo. Porque se fizer 3, 4 vezes, a gente vai falar 3, 4 vezes. Aí até a hora que ele falar, não adianta. Não adianta se eu ficar tentando colocar uma coisa na ata que não foi bem isso que aconteceu, o advogado vai me interromper aqui. E com razão, né? E com razão. Mas, principalmente no começo de carreira, muitos não têm essa segurança de falar com o juiz, porque olha muito de baixo para cima. Rafa, tem uma frase que eu falo assim, tudo é venda, né? Tudo é venda. E eu lembro um dia que eu era jovem, eu fui para uma audiência com um advogado dessa empresa onde eu trabalhava, né? E era uma empresa grande, um grupo grande, e esse advogado, ele era muito bom, cara, assim, sabe? Um cara firme, um cara muito convicto. E quando chegou na audiência, primeiro ele eu estava sendo testemunha daquela loja, né? E ele falou o seguinte, ó, eu vou te fazer essas e essas e essas perguntas. Ele alinhou muito bem comigo. Chegou lá, porque geralmente o advogado faz pergunta pro outro lado, né? Também, as duas coisas. E ele fez o seguinte, falou assim, Vossa Excelência, eu quero fazer pergunta aqui pro meu cliente. Não, pro próprio cliente não pode. Ele fez perguntas para mim. Pro próprio cliente? Não, entenda assim, ó, era uma audiência, eu estava lá do lado, junto com ele, em nome da empresa. E ele fez perguntas para mim no sentido assim, Vossa Excelência, olha só, eu queria que o Rafael aqui respondesse para mim o seguinte, Rafael, diz ele fazer pergunta de um jeito,
lá na empresa, acontece isso aqui? Existe isso aqui? Ele falava como se fosse tipo o advogado do outro lado. Aham. E eu, não existe isso, a gente faz isso. Ótimo. Quanto que você recebeu de não sei o quê? Tipo assim, induzindo. Eu, não, nunca recebi isso. Ok. Eram perguntas que até na hora que ele perguntou, eu fiquei até na Até dúvida. você ficava em dúvida. Ele quer que eu responda aqui. Mas ele trabalhou isso antes comigo. Então, aquela confiança, aquela postura, né, aquela demonstração ali, inclusive ganhou aquela causa. Oh, Acho que o juiz, né, e tal, viu assim, né? Porque você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque muitas vezes a pessoa poderia ganhar, mas não está bem preparada para o processo. E aí, por não estar bem preparada, é surpreendida, fica nervosa por causa do efeito surpresa, porque o efeito surpresa causa isso. Às vezes você está num momento, você acha que está bem, alguém te coloca ali um problema que você não sabe resolver ali na hora, que até se você estivesse com mais calma, você ou melhor preparado, você resolveria. Aí o nervosismo já gera um estresse e você se perde até no que você estava pensando em fazer. A voz já começa a ficar fraca e acabou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar e já saber o que a outra parte vai querer falar para mim. O que a outra parte vai perguntar. E aí você já se preparar para as perguntas que vão vir. É uma habilidade de vendedor, né? Qual que vai ser a objeção do cliente? É por aí. Aí eu vou e contorno ela. Aí o cliente, mas e tal coisa? Aí como eu já conheço sobre o produto, já sei qual é o problema, o que ele está esperando ali, eu vou e quebro essa objeção. É uma habilidade de vendedor, né? A habilidade do advogado ali. Tem que ter. O advogado da audiência porque você tem um advogado que faz peça, né? Uhum. Então, não necessariamente precisa Ele ter só esse manja tipo da de habilidade. Pode manjar da escrita, tem que manjar bem da escrita, tem que saber bem da escrita. Ele não necessariamente precisa ter essa habilidade direito, né? Na hora da audiência. Sim. Ele pode ser tecnicamente bom e ponto, Mas é o porque cara ele do resolve o computador. problema. Mas quem faz audiência tem que ter ali um raciocínio rápido, tem que ter são outros pontos, né, que tem que ser desenvolvidos. Por isso que é importante você ter pessoas em cada área, você tem especialistas em cada área. Quando aquele escritório que a pessoa faz tudo, ele não vai ser bom em tudo. Então lá hoje eu tenho pessoas para fazerem audiências e pessoas que fazem peças, que são jeitos de ser diferente. Cada um é bom naquilo que faz. Legal. Você tem uma equipe boa nisso hoje? Tem uma equipe muito boa nisso. Até conhecendo você, buscando o mastermind do Level Up, é para desenvolver cada vez mais a equipe. Porque qual que é o grande objetivo? Né? É a gente crescer, contratar mais pessoas. Então, para isso, eu tenho que buscar ser um gestor melhor. Eu tenho que buscar ser um empresário melhor. E aí eu vou, sendo um empresário melhor, vou conseguir desenvolver mais pessoas para fazer esse back-office aí do escritório e cuidarem dos clientes quando a gente trouxer os clientes. Ter outras pessoas comigo até para me ajudar a trazer clientes novos para o escritório. E vindo aqui, conhecendo outros empresários muitas vezes que já fizeram algo parecido, não necessariamente na mesma área, mas a gente pega mesmo de áreas diferentes, você aprende muito falando com outros empresários, a gente desenvolve muito. Então, por isso que é importante você ter esse contato com os empresários. Legal, cara. Rafa, estratégia de vendas, né, para o teu segmento, não é que é mais difícil, né? Tem limitações. Nuances, né? Existem limitações da OAB, que você não pode fazer certas coisas. Mas você pode fazer isso aqui, né? Participar de um podcast e tal, entre tantas outras coisas que pode. Sim. Se ficar olhando para o que não pode, o cara não vai ter resultado nenhum. Né? Que eu vejo muita gente, às vezes, eu estou num evento falando, olha, você tem que comentar a venda. Mas no meu caso, como é que eu faço? Se pega na objeção. Eu sou nutricionista, eu não posso fazer isso. Quando ele olha para o que não pode, aí ele vira aquele... Não, e alguns ele generaliza. Fica só sentado lá. O cara fala assim, não, no meu caso que não posso fazer anúncio. Não, você pode fazer anúncio. Você não pode fazer anúncio divulgando preço. Um anúncio divulgando um conteúdo, você pode. Claro. Enfim, então, mas na sua estratégia, nesses últimos anos que você consolidou uma carteira que você tem hoje, de clientes e tal, qual foi essa estratégia de vendas que você usou e o que você acredita que se baseia o sucesso do teu escritório? No começo, é que cada período do escritório, cada período da empresa, a gente usa uma estratégia diferente, né? Porque no começo foi ligar para as empresas e ir atrás, porque a gente está falando aqui de 2009, 2010, então não tinha essa questão de rede social, não tinha nada disso. Então você tinha que ligar no setor de RH, tentar agendar uma reunião, quem sabe com o dono da empresa, ou talvez com o gerente de RH, conquistar aquele gerente de RH e depois conseguir uma reunião com o empresário. Então, o objetivo era ligar, para a gente conquistar clientes, ligar nas empresas, mostrar o nosso serviço diferenciado do mercado, que era especializado para atender aquele empresário e falar, você tem advogado? Tenho, mas ele é especializado em transporte? Ele te orientou sobre
a lei XYZ que a gente colocava, a lei do agregado, a lei do autônomo, ele te orientou a respeito disso? Ele te orientou como fazer um controle de jornada de motorista? Aí muitas vezes, naquela época ainda tinha muitos que não orientavam, porque falavam que motorista era funcionário que trabalhava com jornada externa, não precisava controlar. Ah, não, olha, mas saiu uma lei nova agora, a lei é assim, assim, assado. Eu vou conversar contigo, eu falo, vamos lá, eu te explico essa lei, vamos marcar uma reunião, vem tomar um café aqui no escritório, ou eu vou até aí. E aí a gente conquistava muitas vezes numa ligação. Hoje em dia você tem diversos meios de fazer através de rede social. Então, eu vejo muitos advogados que nicham numa área, focam numa área, e na rede social você consegue selecionar para quem enviar esse conteúdo. E aí Acho muito legal essa abordagem, você focar no problema, né? Focar no problema. Tem até um método de vendas americano, tem até um livro, né, que chama Spin Selling. Spin Selling é S-P-I-N, né, é um acrônimo, que é S de situação. Então, qual que é a situação hoje aí? Vocês têm advogado? Não tem? Né? Tem, tá, beleza. Aí o SP, né? P, qual que é o problema? Tipo, aí você atrás do problema. Tá sabendo a lei tal? Você poderia economizar dinheiro ou você está correndo risco? Cara, meu Deus. Aí encontrou o problema. Aí a pessoa naturalmente já vai pro I, que é a implicação desse problema. Cara, esse problema, ó, pode gerar isso, fulano. Pode acontecer isso. Aí a pessoa não é verdade? A pessoa é verdade. Aí o N, que é o SPIN, né? S-P-I-N. Aí o N é de necessidade. Pronto, já gerou necessidade. Aí ela vai falar, não, então vamos agendar a reunião, eu te explico. Ela tem a necessidade, no mínimo, te ouvir e aprender com você. Rafa, e naturalmente... foi exatamente isso que eu fiz e eu tinha até um script da conversa que eu ia fazer. Eu Sim. fazia ali, só que eu não conhecia essa moda de fazer. Isso foi em 2009, Mas 2010. você criou então um Criei roteiro um roteiro pra você. mais ou menos com o que eu falava, algumas coisas que eu coloquei aqui, outras mais. Mas eu criei um roteiro. Eu criei um roteiro de como eu ia fazer a ligação. Legal. E aí, para eu não esquecer alguns pontos importantes. Aí eu ligava, ficava olhando ali o roteiro, se eu falei tudo e tal. E tem gente que não vai te atender. Eu ligava para muita gente. Aí marcava uma reunião, comemorava. Pô, legal, consegui uma reunião. Então a reunião ficou tal data. Show. Ia para lá. E depois, Rafa, à medida que foi crescendo, quais outros mecanismos ou métodos de venda você usava? O positivo da nossa área é que o empresário, quando ele está satisfeito, ele sempre tem outros amigos empresários. Então, os empresários satisfeitos indicam para outros empresários. E aí você consegue, nesse boca a boca, você consegue desenvolver bastante nessa área do direito empresarial. Porque os empresários se falam, dependendo da área, não funciona bem dessa maneira. Não tem essa abordagem. Mas na área empresarial acontece muito, que os empresários fazem muitas reuniões focadas em empresário, existe hoje em dia mastermind, existe uma série de situações que você consegue ter contato com outros empresários e aí você vai gerando clientes novos, os empresários vão se falando, vão indicando um para o outro, os próprios advogados, contadores, outros profissionais. Então isso você um chega diferencial a de provocar essa indicação ou ela acontece naturalmente? A gente, em alguns momentos, provoca sim. Porque, pede mesmo. Dá uma força aí, abre uma porta. A gente mostra o serviço e é mais ou menos como você falou, Rafa. A gente primeiro ouve ele um pouco, entende ali qual que seria a dor daquele empresário e aí, sabendo a dor do empresário, apresenta um remédio para aquilo. Fala assim, ó, lá no escritório a gente faz assim, assim, assado. A gente já fez isso, isso, isso. No seu caso, acho que daria certo por causa disso, disso, disso. Ou vamos tomar um café. Aí marca de ir lá na empresa, eu falo do quem já é o seu cliente está satisfeito. Como é que você consegue essa indicação? Você provoca isso ou ela acontece espontânea? Não, então. É nesse sentido que quis dizer. Já fiz dessa maneira. Do meu cliente pedir para o empresário. Muitas vezes é espontâneo, mas já aconteceu também de eu provocar. Eu falar assim, às vezes eu pego oportunidades. Já aconteceu de eu saber que o empresário às vezes está ali numa dificuldade financeira num determinado mês e a gente trabalha com assessoria mensal, né? E às vezes eu percebo, ele não conseguiu pagar ali aquele mês, 1 ou 2, aí eu percebo que ele está numa dificuldade financeira, porque eu conheço muitas vezes a empresa, né? A grande maioria das vezes a gente sabe que tudo que está acontecendo lá. E aí eu falo para ele, olha, você não conhece algum empresário que esteja passando por um momento parecido, tal? Me indique esse empresário. Eu vou lá conversar com ele. Se eu marcar um café com ele, você não precisa nem pagar esse mês. E eu marco. Aí o cara se empolga para indicar, né? Aí ele indica ali 2, 3. Alguém vai pagar, né? Então, exatamente, né? Exatamente. Almoço grátis não existe, né? Então, assim, eu deixei de ganhar aquele mês para depois ter um outro cliente também que vai me pagar todo mês. E você sabe, Rafa, que às vezes tem muita empresa que usa
o método de cashback, bônus, isentar uma mensalidade, etc e tal. Mas você sabe que um cliente satisfeito, ele tem prazer de te indicar. Sim, isso acontece Ele bastante. gosta disso, ele já quer fazer isso. Às vezes você pode pedir uma indicação pro cara sem oferecer nada em troca para ele. Na boa mesmo, falar assim, pô, Rafa, beleza? Vejo que você tá bem alinhado aqui com a nossa empresa, né, cara? A gente tem se dado bem, tô vendo que você tá gostando e tudo mais, né? Aí o cara, sim, claro, ótimo. Pô, eu tenho certeza que deve ter alguma empresa que talvez precisa do que a gente tem, sabe? Assim, também, assim como você. Você acha que tem algumas empresas aí que seria legal conhecer a gente? Sim, claro, tem sim. Só que aí muita gente faz o quê? Morre aí. Tá bom, então aí tu vê quando tu quiser, aí tu me indica. Aí morre. Para, não. né? É. Então faz o seguinte, Rafa. Pô, a gente tá com uma campanha lá esse mês lá no escritório, que a gente quer fechar até o dia 30. A gente estabeleceu lá um desafio, né, uma meta. Você se importa de pegar o seu celular agora e compartilhar aqui no meu zap esses contatos? Você me dá essa força? Na boa mesmo, cara. Não, claro. E hoje em dia é tão simples compartilhar no o cara WhatsApp, abre o né? celular, Tão rápido, ó, né? esse daqui, Rafael, fulano, ótimo, manda aí. Manda o contato, né? E depois você pede para ele falar para as pessoas, né? Isso é para todo e qualquer segmento. Isso eu aprendi com o Flávio Augusto. Ele usa esse método. Pra você ter noção, só de indicação, segundo o Flávio Augusto, cerca de 200 milhões de reais de venda. Ele vende aproximadamente 500 milhões. Ano passado vendeu 500 milhões. Desses 500 milhões, cerca de 200 milhões vem unicamente da indicação. Então, a indicação funciona muito. É um método de venda. Não recomendo que seja o único, o principal, mas é um bom método de venda. Em Brasília, quando eu estabeleci a minha empresa de treinamentos para órgãos públicos, né, instituições que a gente fazia lá, que a gente desenvolvia competências emocionais, 85% das turmas que eu realizava era com indicações. Poxa, excelente. Não, realmente funciona. Eu não tinha dinheiro na época para tráfico, para não sei o quê e tal, então era indicação o caminho. E realmente indicação funciona. De fato, eu posso dizer que lá no escritório a gente tem crescido basicamente, acho que talvez seja mais de 50% do faturamento veio por indicação. Lógico que teve aqueles os do início, principalmente, que a gente foi atrás, mas a gente tem um grande número de profissionais, de empresas que são clientes nossos, que vieram por indicação, a grande maioria. Legal. Rafa, vamos falar de liderança, gestão de gente, pessoas no escritório, lidar com uma pessoa que tem um nível de instrução mais elevado, né? Um advogado, uma pessoa que formou, e não só formou, porque a gente sabe que o direito forma pensador, forma uma pessoa para ter um senso crítico mais alto, né? O que pode ser bom. Eu acho que quanto mais esclarecida a pessoa melhor eu de acho liderar. bom. Eu prefiro. Né? Uma pessoa de um nível cognitivo menor, ela tende a ser mais, às vezes mais desafiadora, às vezes não, porque é uma pessoa mais simples também. Acho que é muito da pessoa em si, né? Mas entre a pessoa mais esclarecida a menos, a mais esclarecida em termos de conhecimento é melhor. Mas e aí, como é que é essa liderança? Você aprendeu? Teve algo que você errava no passado, que você mudou na sua abordagem como líder, como autoridade ali na sua empresa? Como é que você enxerga isso? Todo dia a gente aprende um pouco, né? A gente não pode parar de aprender. O empresário tem que sempre buscar conhecimento. E com liderança é assim que funciona também, como qualquer área da vida. Liderança se aprende também. Certo. Então, no começo do escritório era só eu e meu sócio, então não liderava ninguém. A gente tem a mesma hierarquia, né, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você vai contratando pessoas, você vai também desenvolvendo essa questão da liderança. Hoje eu divido essa questão com o meu sócio, né? A gente faz em conjunto, obviamente, porque nós somos os dois majoritários ali do escritório, mas a gente tem pessoas que a gente tem que liderar. E o positivo é que essas pessoas são pessoas esclarecidas, inteligentes, porque são geralmente, a maioria ali, né, como a gente bem abordou no começo, são advogados. E passaram por uma faculdade, a gente conversa antes de contratar, então a gente conhece aquela pessoa. E eu acho mais fácil você lidar quando a pessoa é totalmente esclarecida dos direitos e obrigações dela. Eu acho até mais fácil você deixar tudo mais claro, colocar na mesa. Eu deixo essa liberdade da gente ter conversas a respeito de assuntos em geral do próprio escritório. Muitas vezes pessoais, né? Às vezes, se a pessoa tiver esse interesse em querer conversar, não vejo problema também da gente conversar até nessa área da vida. Porque de certa forma influencia também. Eu acredito que até o estado emocional da pessoa pode influenciar, principalmente naquele profissional que está ali, especialista nas audiências,
Porque precisa ter uma mentalidade mais livre, mais racional para ser estratégico ali, qualquer manobra que ele cada precisa você fazer. tem que saber abordar de um jeito diferente. Aham. Porque Tem que entender também quem é ele. o profissional que faz audiência muitas vezes é diferente do profissional que fica mais interno. E você, como o gestor, você não pode tratar exatamente da mesma maneira. Você tem perfis de como conversar, como abordar, como cobrar. Aham. Porque não é da mesma maneira. É diferente. O ser humano, cada um é diferente. Então, você tem que ir aprendendo. Isso a gente aprende todos os dias. A lidar com as pessoas. Porque o grande objetivo da vida é a gente lidar bem com todas as pessoas, né? Eu não gosto É o ideal, né? não gosto de criar inimizades. Eu gosto de tudo deixar em pratos limpos, esclarecido. Então, eu sou uma pessoa muito Agradável. aberta. Eu dou a liberdade da pessoa falar aquilo que ela pensa. Eu quero poder falar aquilo que eu penso. E você tratar com pessoas que são mais esclarecidas profissionalmente, acho que é mais fácil a gente conseguir isso. Legal. Rafa, quando foi que você fez o Business 220, hein? Eu fiz no ano passado, no final do ano passado, Aham. fiz o Business 220. E aí Dezembro foi ou novembro? Foi em novembro. Lembro. E aí foi quando eu percebi que eu tinha muito a aprender. Novembro de 2022, né? Novembro de Pra quem assistir 2022. esse episódio em 2030. Pois é. Novembro de A 2022. internet fica para posteridade, né? O que foi uma coisa assim que foi bacana lá para você? Assim, alguma descoberta, alguma mudança de postura ou Sim. percepção, tanto na gestão quanto no seu desempenho pessoal? Eu acho que são inúmeros pontos, mas eu posso falar de alguns deles. Por exemplo, você ter contato com outros empresários. Isso é muito engrandecedor, porque qualquer pessoa que você encontre vai saber te ensinar uma coisa melhor do que você em alguma coisa. Então, você ter empresários que são empresários de sucesso e você ter contato com eles, você tem muito a aprender. A energia que você passa lá, Rafa, no business e no level up, é algo que nos motiva muito. Porque o empresário, às vezes, ele no dia a dia da empresa, ele acaba ficando sozinho para tomar algumas decisões. E aí, às vezes, uma coisa ou outra que acontece acaba esmurecendo um pouco. E aí, quando a gente faz os eventos, principalmente os presenciais em São Paulo, você renova a energia. E principalmente para quem trabalha nessa área comercial, que trabalha com vendas, sua energia chega na frente, né? Você tem que chegar. Se você chegar um cara para baixo, cabeça baixa, você não vai vender. Porque a pessoa, muitas vezes, ela te compra em 5, 10 segundos e aí depois fica procurando motivos para justificar a decisão que ela tomou. Então, exatamente. Então, se você já chega para baixo, já perdeu a venda ali. Legal. E a gente, aqui em São Paulo, consegue renovar essas energias quando vem para cá. Legal. Teve algum aprendizado assim, específico que te ajudou assim, no dia a dia? Tem te ajudado? Que você vem colocando em prática? Algumas abordagens, como essa que você mencionou, que muitas vezes a gente acaba fazendo de maneira espontânea, mas quando a gente estuda, aprende e começa a aplicar e presta atenção se está aplicando, foram alguns aprendizados que eu tive, algumas abordagens. Então, eu melhorei muito a forma de abordar quando eu vou conversar com os clientes para fazer uma venda e também dos clientes que a gente já tem. Eu melhorei muito a abordagem desses clientes que a gente já tem para fazer a manutenção mesmo desses clientes, mostrar a solução, mostrar um pouco do serviço, porque não adianta eu percebo na área jurídica que não é diferente de nenhuma outra, não adianta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Então, olha, ganhei aquele processo, fala 1, 2, 3 vezes, lembra os pontos positivos, reforça as coisas que você faz de bem, né, para o cliente. Então, eu acho que isso eu aprendi a vender um pouco mais, a querer mostrar mais para o cliente. Então, o seu valor, né? Exatamente. Legal. Que as pessoas não valorizam a gente pelo que a gente é, né? Mas pelo que elas percebem. Né? Tem inclusive uma das aulas do Performance, né, que você participa. Não sei se você lembra dessa aula de marketing pessoal, lembra? Sim. E que eu até falo, né, que o marketing pessoal é como se fosse uma cebola, tem várias camadas. Uhum. A primeira é o estereótipo, é a sua imagem, né, a sua aparência, a maneira como você se veste. De longe eu bato o olho, eu já tenho uma percepção. Sim. Jaz ali, ou um derrotado, ou uma pessoa convencional, né? Ou jaz ali alguém diferente, especial. O cara tá bem vestido, a calça tá com a barra feita, né? O cara tá alinhadinho, o sapato tá limpo, esses detalhes, né? À medida que a pessoa se aproxima, ela não vai mais te julgar pela casca, né? Aí ela vai começar, beleza, o Rafael é advogado, mas o que o Rafael tem de bom? Aí o Rafael começa a falar que ele
gosta muito de tal coisa, que ele tem uma habilidade tal, que ele tem conhecimento tal, que ele estudou coisa tal. Eu começo a admirar ainda mais. Mas se você não me fala, eu não sei. Aí passa mais um pouquinho, eu começo a ver não só a casca, as habilidades, o conhecimento do Rafael, mas começo a ver o caráter dele. Sim. É um cara que valoriza a família, é um cara que é verdadeiro, é um cara ético, é um cara honesto, é um cara do bem, não é um cara toma lá da cá. Não é verdade? Então, ou seja, você tem que mostrar tudo isso. E é uma evolução e você não pode errar na primeira, né? Porque senão você não consegue mostrar a segunda. Nem a segunda nem a terceira. Porque às vezes as pessoas. Às vezes tem gente que não é atraente. Sim. Né? Tem uma postura, uma aparência, assim, meio, né, largada de qualquer jeito. Já aconteceu mais de uma vez, mas teve uma que foi bem emblemática. Eu me recordei muito bem, porque a gente foi para uma audiência e a audiência foi super boa. A gente arrebentou na audiência e a gente ganhou o caso. Depois, posteriormente, veio o veredito. E aí, quando eu saí da audiência, uma testemunha que estava lá falou assim, eu já sabia que a gente ia ganhar. Não nem tinha saído, ela já falou dessa maneira, eu já sabia que a gente ia ganhar, você foi muito melhor que outro advogado, mas isso aí eu não tinha nem dúvida. Eu falei, por quê? Você conhece outro advogado? Ela, não, mas eu vi assim, do jeito que ele estava vestido, do jeito que ele sentou, e aí eu olhei para você, aí eu falei assim, a gente vai ganhar essa. E ela, sem nenhum conhecimento jurídico, mas só por olhar o visual. Então, o visual conta muito. Já sentou na cadeira vitorioso. O visual conta muito. O visual Tem conta uma muito. frase O que a gente fala, né? O jeito de você se vestir, o jeito de você sentar, né? Muitas vezes. A gente fala assim, Rafael, que assim como a gente faz uma coisa, A gente faz todas as outras. a gente faz todas as outras. Ou seja, meu amigo, se o cara nem se arrumou para aquele embate, né? Que ele era um embate, né? De certo uma modo, disputa. Aí venceu o melhor, amigo. É isso aí. O melhor argumento, que a justiça, né? Quem estudou um pouquinho de direito sabe que a justiça, ela não é literal, Não. ela é interpretada. Sim. Então, se o juiz interpretar que é mais justo dar o veredito aqui que o Rafael é o inocente ou, né, quem ganha a causa, é para ele. Mesmo que seja injusto. Porque acontece. o outro lado apresentou melhor ou apresentou pior. Então, se o cara já se veste mal pro dia, né, já senta de qualquer jeito, amigo, é exatamente assim que ele vai. Foi assim que ele se preparou, porcamente, provavelmente. Não estou generalizando, mas a chance é muito grande. É essa energia que ele vai colocar na hora de falar, enfim. E aí o outro lado já chegou ganhando. Isso aí que você falou, Rafa, eu levo isso para minha vida mesmo. Porque até ontem à noite mesmo. Ontem à noite eu tomei um remédio que eu precisava tomar, aí eu peguei, coloquei, fui guardar o remédio e não fechou direito a tampinha. E eu saí, eu falei, não, vou voltar, eu vou fechar exatamente como tem que ser fechado, porque se eu deixar semi-aberto ali, depois eu vou deixar semi-aberto toda vez. Então, vou fechar direitinho. Toda vez e vai deixar semi-aberto muitas outras coisas. Tudo na vida. Então, eu sempre... Se eu jogo um papel, não caiu no lixo, eu não vou falar, deixa ali. Não, eu falo, não, opa, peraí. Volto, pego o papel, coloco no lixo. Porque se você deixa aquele papel que caiu no chão, não, deixa ali. Ninguém vai ver, não. Aí amanhã depois é uma outra coisa, que você deixa ali. Ninguém vai se incomodar, não. Aí deixa ali. E eu faço isso como um desafio mesmo. Eu desafio comigo mesmo. Só tô eu, mas eu faço esse desafio. Eu sempre faço isso. Isso é muito legal, que é aquela famosa frase, né? Quem a gente é o que a gente faz quando ninguém mais está vendo, né? Então, é excelente. Essa busca pela excelência é algo muito pessoal, né? Muito individual mesmo. Muito legal, Rafa. E aí, Alexandre, o que você está achando desse podcast? Muito bom. Eu tenho Faz muitos uma pergunta difícil aí pro Rafa. Muitos aprendizados já. Eu tive um tempo na área do direito, né? Não trabalhei como advogado, né? Claro. Mas... Por que, claro? Não poderia, não chegou a se formar? Não, porque eu não tive toda essa ambição que o Rafa tinha. Ah, tá. Você chegou a estudar direito? Sobre estudar. Eu estudei, mas sem ir na faculdade, entende? Você estudou por conta. Exato. Você é formado em gestão de RH, né? Gestão de pessoas. Exato. Eu trabalhei no RH de um escritório, bem posicionado ali no centro de São Paulo. Tinham várias áreas do direito, mas eles eram especializados em direito tributário. Legal. E além disso também, eu tive uma participação bem expressiva na área comercial de um escritório focado para pessoas, né? Não para empresas. Que aí era na parte um pouco mais do previdenciário. E além disso, eu percebi duas coisas. No previdenciário, era um escritório muito mais modernizado, tinha muita facilidade de atualização com o digital, os processos eram feitos digitalmente, o máximo que fazia era um cliente que era muito
digamos assim, muito leigo, né? Ou desprovido assim de conhecimento. E aí a gente precisava ir até a casa dele para assinar a procuração, mas o resto era tudo digitalizado. Nesse escritório mais renomado em São Paulo, ele tinha muitos processos que eram físicos ainda. Tanto que eu passei 6 meses digitalizando a empresa, né, o escritório. Porque ele era um escritório há mais de 18 anos, enfim. E eu passei 6 meses digitalizando arquivo para colocar tudo na nuvem. Foi um processo importante. E eu vendo que, conforme muitos escritórios, principalmente na época de pandemia, eles não se atualizaram a tempo, pode ter acontecido de ter fechado, de ter perdido clientes que não conseguiram ser atendidos, então migraram para um escritório que tinha se modelado. A pergunta seria, como que você vê a área do direito nos próximos anos? E como que isso pode afetar diretamente no negócio e como o modelo de fazer direito, de ser advogado, pode ser atualizado nos próximos anos? Essa foi uma excelente pergunta, porque mudou muito o direito pós-pandemia. No seguinte sentido, ficou muito mais digital. Rafa, se quiser botar o microfone assim, mas o direito ficou muito mais digital, porque isso foi exigido pelo momento. Aconteceu de vários colegas, mais de um colega que eu conversei, lá de São José dos Campos, na minha cidade, que parou de advogar, já tinha uma certa idade, e falaram assim, ficou muito complicado ali o digital. Caramba. Peticionamento todo digital. O cara desistiu de advogar, já tinha uma certa idade. Perdeu para tecnologia. Perdeu para tecnologia. Então, assim, você tem que buscar tecnologia. Esse é um primeiro ponto. Esse escritório talvez demorou um pouquinho, mas foi lá e foi atrás, porque não pode se você fica... Você pode até ficar um pouquinho para trás, mas depois você vai ter que correr dobrado. Então, assim, tem que estar digital. Outra coisa que mudou, além das audiências digitais, é claro, você pode atender clientes de uma maneira mais rápida de todo quanto é estado do Brasil. Sim. Porque hoje um escritório, você comentou previdenciário, faz a aposentadoria das pessoas. Eu posso fazer uma aposentadoria de uma pessoa na Bahia, no Espírito Santo, eu posso fazer de qualquer lugar. Eu posso, estando aqui em São Paulo, fazer a aposentadoria dessas pessoas, conversando com elas numa reunião online, entrando com um processo totalmente online e, eventualmente, se tiver audiência, a audiência pode vir a ser online também. Então, a pessoa de dentro do escritório, talvez nunca tendo um contato físico com o cliente, ela consegue fazer esse atendimento e ter aquela pessoa como cliente, o que antes da pandemia não existia. Não era possível, então, não era possível, porque ninguém pensava muito nisso. Talvez você já tinha até meios de fazer, mas não se pensava nisso. O que você vê assim? Inteligência artificial, essas coisas todas, entre outras tecnologias, qual que é a tendência aí do mercado? Quais são os riscos e muito se fala em diminuir muito o número de advogados em decorrência da inteligência artificial. Mas eu vejo o seguinte, que ela vem para somar. Talvez ela vá otimizar um pouco mais. Hoje, ela pode te auxiliar com um contrato e ela vai dar um contrato muito bom e você vai fazer ali pequenos ajustes. Então, um contrato que você demorava, sei lá, quase um dia para fazer, ela vai te dar semi-pronto e você vai demorar 1 ou 2 horas ali, você resolve o problema do cliente. Então, vai otimizar tempo. Então, isso acho, e você vai ser muito mais assertivo muitas vezes, que ela já vai te dar já um padrão geralmente muito bom. Petições ainda não está tão bom, mas vai ficar com certeza, porque a tendência é evoluir. A inteligência artificial ela cresce de uma maneira exponencial absurda. Sempre quando fala em tecnologia, as pessoas às vezes têm aquele medo, né? Ai, meu Deus, tecnologia. Meu amigo, vai ter mais gente agora fazendo processos ou querendo ter proteção jurídica. Sim. A tecnologia, ela maximiza aquele mercado. Você tem que se aliar a ela, e aí potencializa. Exato. Por exemplo, a pandemia, meu amigo, quantas empresas venderam o dobro, o triplo, né? O cliente passou a consumir digitalmente como nunca. Foi o nosso caso. Né? Então, ou seja, realmente é a prova de que o ser humano ele é o fator que limita ou que impulsiona. Você vê, o cara era advogado, fechar um escritório porque digitalizou, o cara tá se rendeu se boicotou. Como um idiota. Ele se assumiu, eu sou um idiota. Eu não consigo aprender. Como assim, amigo? Não consegue aprender? Não tem nada que você não consiga aprender. Sem dúvida. Você pode demorar um pouco mais, você pode ser um pouco mais lento, mas aprende. Amigo. Sim. Você aprende. Né? Então a gente tem que estar à frente, né, desse universo. Por exemplo, tem uma frase que a gente fala que é antecipação é poder. Então, meu amigo, se antecipa. Começou a sair negócio de chat GPT, já baixa logo, começa a entender isso aí.
Começa a mexer com isso aí, brincar com isso aí. Essa frase é boa, né? Porque vai muito ao encontro do que eu falei até da audiência. Se você se antecipou, estudou, você vai bem. E tudo que você vai fazer. Então, realmente, antecipação é poder. Ó, eu já vou pensar no que a outra parte vai falar. Já vou pensar no que o empresário vai falar de objeção para contratar um escritório. Você vê isso em muitas áreas. A contabilidade, o cara usa hoje robô. Tem empresas hoje, pra você ter ideia, que ao invés da empresa comunicar para a contabilidade quanto vendeu, quais foram as notas que emitiu, o cara já acessa através de um robô, já sabe, não precisa passar não, filho, já vi tudo aqui. Ah, não, mas o robô pode ter errado. Tem um segundo robô que puxa de novo. E tem um terceiro robô que pega o que o robô 1 puxou, o que o 2 puxou e vê o que duplicou, o que faltou e, enfim, finaliza. Acredita? Tem que se aliar para a tecnologia. Você passa a ter uma operação mais enxuta, né? Sim. E aí rápida, acaba, eficiente. Alexandre, que dentro da sua pergunta, eu penso que a tecnologia, ela cada vez mais ela vai valorizar o ser humano. As pessoas acham que a tecnologia vai desvalorizar o ser humano. Não. Ela vai valorizar o ser humano dentro daquilo que ele tem que as máquinas não têm. Por exemplo, o Rafa tem uma capacidade de atendimento, de encantamento, né? Ou de liderar um time engajado. Uma máquina não tem essa capacidade. Então, cada vez mais, nós, seres humanos, vamos meio que ser forçados, entre aspas, ou estimulados a sermos melhores naquilo que diz respeito a tarefas menos, vamos dizer assim, que possam ser automatizadas, para fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é amar, que é comunicar, que é influenciar, que é envolver, liderar. Aí ele vai sair de um funcionário ou de um empresário ali técnico na profissão e vai começar a cada vez se profissionalizar em ser um líder melhor. Isso aí. Exatamente. Que aí você pode garantir a metodologia 220 para te ajudar nisso. Não, mas é isso que a gente acaba buscando mesmo. Exato. Porque a gente tem que buscar evoluir. E aqui a gente consegue evoluir. E a gente consegue evoluir muito mais rápido do que sozinho. Quando você se une a outras mentes, pessoas que já passaram por aquilo, pessoas que estudam aquilo, você evolui muito mais rápido. Então você ganha tempo. Você quer crescer e estar em X faturamento daqui a 5 anos ou nesse faturamento X daqui a um ano? Daqui a um ano. Tá, então faça esse investimento. Execute isso. Exatamente. Você tem que buscar conhecimento, buscar pessoas que já fizeram, modelar algumas pessoas para chegar onde essas pessoas chegaram. Então isso é que legal. Tem que ser feito pelo empresário, né? Muito bom, muito bacana. Olha, eu estou satisfeito, acho que a gente teve um papo muito bom, uma conversa útil, especialmente por falarmos, né, de assuntos da sua trajetória, da sua história, que acho isso que inspira. Então, uma mensagem que a gente pode resumir aqui. Vamos fazer um resumo e deixar uma mensagem aqui para o empresário que tem uma empresa 220. Vamos lá, Alexandre. Começa fazendo aí as considerações finais. Depois o Rafa deixa uma mensagem final para a galera. E eu fecho aqui. Muito bom. Bom, primeiro, quero parabenizar o Rafa por ser esse empresário aqui tão flexível, né? No meio dos desafios que você enfrentou dentro do seu negócio, na carreira e principalmente no aprendizado, se tornou um baita líder, vendedor e, mais do que isso, um empresário que tem uma empresa ali que funciona, né? Deixando ele cada vez livre do operacional para estar aqui hoje no podcast. Então, eu acredito que esse é o primeiro aprendizado que os empresários aqui que estão assistindo podem retirar de todo o conhecimento que você deixou aqui. É que focar em crescimento como um líder e, claro, em se tornar cada vez mais comercial, focando também na questão do marketing pessoal, né? Em como você se posiciona, em como você encanta e traz um feedback para os clientes. Isso daqui é realmente positivo e vale a pena investir nisso. E além do mais, é uma honra estar aqui contigo hoje. Poxa, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo tempo de vocês, por compartilhar conhecimento. A gente sempre cresce com isso. Uma frase que é do Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele sempre fala assim: todo mundo que você encontra é melhor do que você em algo. Descubra isso e aprenda com essa pessoa. Isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu sempre busco isso. Então, aqui hoje, e todos os lugares que eu vou, eu sempre observo o que a pessoa é boa e tento aprender aquilo lá, essa bondade dela, esse ato dela, e modelar, de certa maneira, aquilo que ela faz para conseguir também me inspirar e evoluir cada vez mais. Vamos fazer igual a ela, né, e tudo mais. Muito legal. Todo mundo tem algo de bom e, especialmente nos ambientes certos, parece que aquilo que a pessoa tem de bom
ela está num ambiente onde é mais conveniente, né? Para ela gerar essa entrega, né? Sim. Às vezes no dia a dia, o relacionamento que você tem pessoas que não estão assim, muito abertas a falar o que elas fazem que funciona, o que elas aprenderam. Então, um ambiente como esse, o podcast, ou da Imersão Business 220, por exemplo, isso acontece de forma bem generosa, né? Que a galera está ali pensando em crescimento e o ambiente é de colaborativismo, né? Então, o Rafael fala lá as práticas dele, o fulano fala, o outro fala. Você sai dali 5 anos à frente em termos de entendimento de negócio, né? É exatamente Inclusive, isso. quero deixar aqui o meu convite para você que tem uma empresa, que quer crescer. Se você percebe que a sua empresa hoje não está viva, não está crescendo, não está evoluindo em termos de faturamento, em termos de lucro, que é a quantidade de dinheiro que sobra, tem algo errado aí na gestão, tem algo errado na sua forma de liderar e de tomar decisões. Então, é um sinal de que você precisa crescer. Se você sente que você não tem a liberdade que você gostaria, pessoal e empresarial, você se sente meio preso, meio travado aí na operação, porque não confia na equipe, a equipe não corresponde, ou se sente realmente preso no operacional porque você executa coisas que era para funcionários estarem executando. Eu te encorajo a você realmente subir o nível, clicando aqui no link que está aqui na descrição desse vídeo, deixando o seu cadastro para o nosso time entrar em contato com você, te dar já um direcionamento estratégico do que fazer agora para ter mais resultados, sair do operacional. E se fizer sentido e você realmente estiver com fome de subir o nível, você vem para cá para o Alphaville, para o Business 220. E quero encerrar dizendo o seguinte, cara, muito legal, posicionamento, né, saber o seu momento e extrair o melhor resultado possível naquele momento. Quando você começou, você falou, cara, esse é o meu momento, não adianta eu querer ser o cara que em tudo não vai dar certo. Focou ali num público-alvo, até hoje tem um contato muito próximo com o cliente, uma atuação muito forte em vendas, né? Foi legal de você ter esse sócio para te ajudar na entrega, enquanto você foca, né, no relacionamento, na busca de novos clientes. Construiu uma equipe bacana, pediu ajuda de profissionais especializados, tem que ir atrás, né, de assessoria, consultoria, para implementar práticas de gestão, para que hoje você tivesse uma equipe que roda e que te permite colocar mais cliente para dentro. Não é isso, Rafa? É exatamente isso, Rafa. É isso Rafa, que a gente busca agradecer. todos os dias. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dito aí tudo que você compartilhou com a gente. Tem uma lembrancinha aqui para você. Todo mundo que vem aqui recebe um mimo aqui nosso. Obrigado. Um chocolate aqui Bom demais, né? Dengo. Vamos ver até quando aí a gente vai continuar patrocinando esses chocolates extraordinários aí. Espero que você goste, você com seus filhos, com a sua esposa. Com certeza. É um mimo nosso. Poxa, Fechado? Eu agradeço mais uma vez, Rafa, Alexandre. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Vamos nessa. E sucesso para todos nós. Bora fechar com o nosso nível master, mandar energia boa aí para quem estiver assistindo. Aqui a gente sabe que o nível, a gente está buscando levar empresários para o nível de maestria, nível de mestre, que em inglês a gente chama de master, né? Então o nível master é o nível onde o cara é mestre no negócio dele, onde ele lidera, comanda, é mestre na gestão, mestre na comunicação, mestre em vendas também, né? Mestre em marketing, para que ele possa ter liberdade e ter muito mais resultado que o que ele e a família dele merece. Especialmente essa pessoa igual a você que está me assistindo, do bem, que tem propósito. Então bora lá? Bora mandar botar para fora, encher o pulmão e fazer um nível master. Vamos lá. 1, 2, 3, nível master! Até o próximo episódio. Valeu!